existe uma história sobre um pescador e sua esposa que viviam em extrema pobreza em uma cabana muito simples perto do mar. Um dia, o homem saiu para pescar em uma manhã de mar muito calmo. Quando ele joga suas redes, ele pesca um único peixe de escamas douradas. Para sua surpresa, o peixe falava e lhe disse: "Por favor, você pode me soltar? Se você me soltar, eu te dou em troca qualquer coisa que você me pedir." O homem então, de coração generoso, soltou o peixe e retornou para sua cabana. Ao contar para sua esposa o que tinha acontecido, ela perguntou: "Por que você não pediu pão para ele? Você não vê como nós estamos com fome?" O homem então retorna até o mar e, chamando pelo peixe, pediu: "Minha mulher pediu pão fresco, pois nós estamos com muita fome." O peixe então respondeu: "Retorne à sua casa, pois você já recebeu aquilo que me pediu." Quando ele chega em casa, encontrou uma cesta cheia de pães, onde sua mulher já saciava sua fome. E a sua esposa lhe disse: "Você deveria ter pedido uma casa nova. Olha só, veja a nossa cabana, como é uma cabana muito simples e humilde. Volte lá e peça uma casa nova ao peixe." O pescador então voltou para o mar e, chamando o peixe mais uma vez, disse: "Minha esposa quer agora uma casa maior e mais confortável para a gente morar." O peixe, olhando para o homem, lhe diz: "Volte para sua casa, pois você já recebeu aquilo que você me pediu." Voltando para casa, encontrou sua mulher com um vestido novo, cheio de roupas novas e uma casa novinha em folha, muito bonita como ela pediu. E ainda assim, olhando para o semblante da sua esposa, ela não parecia feliz. Ela fala então para o seu marido: "Olha, agora o que eu realmente queria era um castelo muito grande onde a gente pudesse viver." O homem volta mais uma vez para o mar, contrariado, chama o peixe da mesma forma e ele atendeu o seu pedido. Mas ainda assim, a sua esposa continuava descontente. Havia começado a chover e ela disse: "Como posso aproveitar o meu castelo se está chovendo?" E continuou: "Volte lá e peça para o peixe que eu quero controlar o sol, a lua e o tempo, para que chova apenas quando eu quiser." O pescador agora, desolado, retorna até o mar e, chamando pelo peixe, gritando em meio à tempestade, o peixe novamente aparece, agora pensativo. O que mais ela pode querer ter? O pescador então disse: "Ela quer mandar na lua e no sol, para que apareça o sol, a lua e que chova apenas quando ela quiser." O peixe então, entendendo aquela situação, lhe disse: "Vocês estão buscando a felicidade, não é? Então eu darei a vocês. Pode voltar para casa." Voltando para casa, o pescador encontrou sua esposa, sua velha cabana, exatamente como da primeira vez antes de se encontrar com o peixe. Sua velha cabana, a esposa com roupas simples de sempre. Ele olha para ela e lhe diz: "Não fique triste, você não era feliz mesmo morando em um castelo e não tendo falta de nada, pois a verdadeira felicidade consiste em estar contente e satisfeito com aquilo que se tem." Queridos, é claro que essa é apenas uma história ilustrativa. Porém, mesmo sendo apenas um conto de fada, ela se assemelha muito à realidade de muitas pessoas em nossos dias, que nunca estão satisfeitas com o que têm e estão sempre correndo atrás de mais e mais para ter mais coisas e ver se consegue preencher aquilo que lhes está faltando e nunca conseguem. Nessa história, nós conseguimos tirar várias lições, e uma delas é sobre a vaidade e como as pessoas têm sido vaidosas em nossos dias, não é mesmo? Vaidade, de acordo com o site Significados, pode ser definido como o cuidado exagerado com a aparência para atrair admiração ou elogios de terceiros. É a necessidade de vangloriar-se para poder se ostentar e de exibir aquilo que se possui.
Nessa história, de um lado nós temos o pescador, que tem a sua maior alegria e felicidade na pesca, onde ele conseguia trazer para casa diariamente o sustento que ele e a sua família precisava. E além de muito simples, o pescador era alguém também que tinha um coração generoso, pois nós vemos no início da história que ele poupou a vida do peixe e não pediu nada em troca. E essas simples características desse pescador é coisa muito rara de encontrarmos hoje em dia. Por outro lado, nós temos a narração do comportamento de sua esposa, que ao saber que os seus desejos poderiam de alguma forma ser atendidos, pediu muito mais daquilo que precisava e acabou, no final da história, perdendo tudo, pois era o tipo de pessoa que nunca estava satisfeita com o que possuía. No começo, ao pedir por pão e uma casa melhor, eles estavam cuidando das suas necessidades básicas, de alimento, moradia e segurança. No entanto, talvez pela ambição de ostentar uma vida cada vez mais luxuosa, a esposa foi pedindo sempre mais e mais. E acontece que, como a esposa não conseguia encontrar a felicidade na vida simples que ela levava, lá na simples cabana com o pescador, ela tampouco conseguiu encontrar a felicidade no muito que passou a possuir, uma vez que a nossa felicidade genuína e verdadeira não vem das coisas materiais, nem do ato de exibirmos aquilo que nós possuímos para outras pessoas. E esse período de pandemia que nós vivenciamos hoje nos ensinou muito isso. Muitas coisas que nós nos importávamos tanto tempos atrás, agora de nada nos serve. Coisas que pouco valorizávamos, agora nós aprendemos o devido valor delas. Quão agradável era poder andar por aí respirando o ar livre, sem precisar usar máscaras nos nossos rostos. Quão agradável era poder estar uns na presença dos outros sem preocupação, não é verdade? E essas simples coisas que eu citei, outrora podíamos fazer livremente, mas nós não dávamos o devido valor a elas. Esse momento nos mostrou que de nada vale muito dinheiro, muitas posses, riqueza, bens materiais, assim como a esposa do pescador, talvez não por ganância, mas por essa grave doença, muitas pessoas perderam seus empregos, bens materiais, suas posses, e muitos ainda tiveram percas irreparáveis em suas próprias famílias, com familiares que se foram e não voltarão mais, independente da quantidade de dinheiro que elas tenham. Como diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 3, no verso 3 e 4, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Queridos, eu não estou aqui falando com vocês de maneira nenhuma tentando dizer que nós não devemos lutar para termos nossos bens materiais ou uma boa condição financeira. Entenda que tudo aquilo que nós conquistamos não deve ser para que nós venhamos de alguma maneira na vida nos sentirmos superiores a ninguém ou para exibirmos de alguma forma aquilo que nós venhamos conquistar. Nós podemos sim e devemos em Deus colhermos os frutos que vêm como resultado de um trabalho duro, dedicado, perseverante, mas a humildade e o coração generoso sempre devem existir e refletir em todas as nossas atitudes. Não viva como um louco insensato que nunca está satisfeito com o que tem. Seja grato e desfrute de tudo aquilo que Deus te deu. Isso que você pode achar pouco para você hoje pode ser o muito que milhares de pessoas pedem a Deus em oração todos os dias. Seja sempre grato por aquilo que Deus te deu. Por fim, vamos passar por essa vida aproveitando cada etapa de forma única, aprendendo a dar valor e a valorizarmos aquilo que realmente importa, que são as pessoas que amamos, as pessoas que convivemos no nosso dia a dia, onde nós podemos fazer uma diferença enorme e muito significativa na vida de cada uma delas. E principalmente que nós venhamos buscar em Deus aquilo que nós precisamos. Ele sim é tudo que você precisa e Ele suprirá
todas as nossas necessidades. Nunca duvide disso. Como o salmista deixou registrado no Salmo 37, verso 25, já fui jovem e agora sou velho. Em outras palavras, é como se o salmista estivesse dizendo: em toda a minha vida, eu nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Queridos, vale muito a pena aprender a desfrutar desse Deus generoso e maravilhoso. Afinal, o amor dele é o único que não se acaba. Assim como suas misericórdias e a sua graça para conosco, ele nos ensinará o verdadeiro valor das coisas e nos ajudará a sermos melhores de dentro para fora, sempre colocando o nosso próximo em primeiro lugar. Que Deus te abençoe grandemente e, através de você, toda a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.